Tema Jesus veio e isso é Natal. O texto que eu tenho aqui é 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15. Essa palavra é fiel e digna de toda aceitação. Que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Gostaria que você destacasse essa palavra pecadores. Raramente nós falamos isso, né? Porque amenizamos um pouco as palavras, mas o texto quer dizer isso mesmo, pecadores. Você sabe que eu li um escrito, dizia assim que a principal característica dos líderes cristãos é humildade e não autoridade. Bondade e não poder. E esse escrito foi dito por John Stott, um pastor anglicano, teólogo, que faleceu agora em 2011. E com essa frase, eu quero abrir essa breve reflexão para falar do autor que teve, quando passou pelo crivo de Jesus, uma transformação em que ele saiu de uma autoridade exacerbada para ser humilde. E que se tornou um homem bom quando ele era um homem muito poderoso. Essa palavra que nós acabamos de proferir, este texto, foi escrito por uma pessoa digna de toda aceitação. O apóstolo Paulo era um judeu, era da seita dos fariseus. Ele participou, quando jovem, na perseguição dos cristãos. E como judeu, ele entendia àquela época que Jesus de Nazaré era um impostor, era um mercenário, ele era um falso profeta. E que as pessoas que seguiam a Jesus estavam iludidas. Elas estavam dizendo que Jesus era o Filho de Deus e para elas estavam totalmente enganadas. Esses cristãos já haviam começado a falar do nascimento de Jesus, que ele tinha nascido de uma virgem e que ele era o Filho de Deus e que foi concebido por obra do Espírito Santo no ventre de Maria. Entre os judeus, veja só, circulava uma história que Jesus, na verdade, era filho de um relacionamento de Maria com um soldado romano. E que ele tinha nascido assim, ilegal, fora do casamento, de uma relação pecaminosa, e que depois começaram a dar a ele, a Jesus, este status de Deus. E que inventaram essa história que tinha nascido de uma virgem e que tinha sido concebido pelo Espírito Santo. Assim era Saulo de Tarso. E ele perseguia cristãos. O máximo que ele podia, ele ia atrás de cristãos. Ele ia de cidade em cidade, descobrindo onde havia focos de cristãos. E, em nome das autoridades, ele prendia e ele levava para Jerusalém para serem torturados. E algumas vezes, Paulo chegou a participar da morte de alguns desses cristãos, como, por exemplo, quando executaram um homem chamado Estevão lá em Jerusalém. Saulo estava presente, deu seu voto a favor da morte dele,
inclusive segurou as roupas dos carrascos que apedrejaram Estevão até a morte. E um dia, esse Saulo, que na verdade não acreditava em nada a respeito de Jesus, ele estava a caminho de uma cidade chamada Damasco, e ele sabia que lá ele iria encontrar um grupo de cristãos, e ele estava disposto, e inclusive ele carregava uma autorização para prender aqueles cristãos, levá-los presos a Jerusalém, onde eles seriam julgados, condenados, talvez torturados e presos e até levados à morte. E no meio do caminho, ele viu uma grande luz que brilhou ao redor dele e essa luz era mais forte do que a luz do sol. E de repente, aquela luz, quando ele menciona isso nos seus escritos, ele fala 3 vezes a respeito desse incidente que ocorreu com ele. E quando essa luz brilhou tão intensa, ele caiu do seu cavalo. E ele estava ali com a sua escolta, que estava junto com ele, para prender cristãos. E ele ouviu uma voz que dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Então ele respondeu: quem és tu, Senhor? Sou Jesus, a quem tu persegues. E Jesus diz para ele: entra na cidade de Damasco e lá te dirão o que haverás de fazer. E o antes, então, perseguidor do cristianismo, agora entra conduzido pela mão de alguém para Damasco. E lá ele encontra os cristãos que ele ia matar, prender, e que oram por ele e o acolhem e vão falar a respeito do Jesus que lhe apareceu. E ali a vida e o jeito de Paulo estar, desse homem, muda completamente. Paulo é outro, esse que antes era um incrédulo, um perseguidor dos cristãos, que acreditava naquelas lendas e nos boatos do nascimento daquele homem, ele agora se torna o maior pregador, ensinador e um defensor de Jesus. Ele escreveu várias cartas aos cristãos. Ele escreveu essas cartas principalmente para as igrejas que ele plantou e que ele começou, e nelas ele explica a razão pela qual Jesus nasceu. Ele agora reconhece que Jesus é o Filho de Deus. Ele sabe agora que Jesus nasceu pelo poder do Espírito Santo no ventre da Virgem Maria. E ele entende qual a razão por que Jesus veio ao mundo. E porque Jesus veio, isso é Natal. De todos os escritores do Novo Testamento, Saulo, que agora é Paulo, porque mudou o nome, o apóstolo Paulo é o que mais se destacou em explicar a razão pela qual o menino nasceu, um filho foi dado, um bebê foi dado, um presente do céu. E entre os muitos textos que ele escreveu, este aqui, que está escrito, que nós já lemos há pouco, ele escreve a um dos seus colaboradores, um rapaz chamado Timóteo, e ele diz assim: Timóteo, essa palavra que vou dizer, ela é fiel, ela é digna de toda aceitação. Porque eu sei, Timóteo, eu sei do que eu estou falando. Eu passei por essa experiência
de entender quem é o menino Jesus, o que ele veio fazer neste mundo. E ele diz essa palavra: Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Agora, o grande perseguidor é o maior proclamador, o maior anunciador da razão pela qual um menino nos nasceu, um bebê foi dado. E qual é o significado do Natal? Cristo veio, Jesus veio. Isto é Natal. Natal é muito mais do que um período, a época do ano, onde nós nos congratulamos, trocamos presentes, ficamos alegres, vamos visitar os nossos familiares, colocamos uma árvore cheia de bolinhas e luzinhas, como essa, uma árvore linda, que foi feita aqui, não é? E muito mais que faz parte da nossa cultura. O Natal, principalmente, é a explicação de Jesus Cristo e o porquê ele veio ao mundo. Ele veio a este mundo. Ou seja, Cristo Jesus veio ao mundo para quê? Para salvar pecadores. Ou seja, quando ele diz isso aqui, o apóstolo Paulo está dizendo: nós somos pecadores. Se não fosse, não havia necessidade de Deus que Deus mandasse o seu filho. Não havia nenhuma necessidade dele se tornar um como de nós para salvar os nossos pecados. Então, todos que estão aqui nesta noite, e eu me incluo, todos os homens, mulheres, jovens, idosos, crianças, pobres, ricos, letrados, iletrados, cultos, não tão educados, sem nenhuma exceção, não só aqui, mas em todo o mundo, somos pecadores, porque quebramos a lei de Deus, ofendemos a Deus. Fazemos o que não devemos fazer diante de Deus. E o resultado disso é que nós nos tornamos carentes de salvação. Exatamente porque o mundo todo é pecador e não há exceção, é que um menino nos nasceu. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar pecadores. Este é o significado do Natal. Mas tem mais. Nós não somente somos pecadores, mas também nós não podemos nos salvar a nós mesmos. Porque se nós pudéssemos salvar a nós mesmos, por que motivo Deus mandaria seu filho? Sofrer o que sofreu para nos resgatar dessa situação que nós estamos. Esta é a triste realidade. Não somente somos culpados, mas nós somos impotentes para fazer alguma coisa com relação a estes pecados que cometemos. Nós não temos nada que possamos dar a Deus que pague a nossa alma. Os nossos bens, a nossa moralidade, as nossas boas obras, as nossas boas ações, isso não pode pagar o preço da nossa alma, que está comprometida por causa dos erros que nós cometemos. Por esse motivo, Deus mandou alguém puro, perfeito, sem pecado, um de nós, que nasceu entre nós, como gente cresceu e se tornou adulto e nos representando, levou sobre si, na cruz do Calvário, o castigo
que nós merecemos. Sofreu a penalidade que os nossos pecados merecem. Na cruz, experimentou a ira de Deus. Na cruz, ele bebeu até a última gota do cálice da ira de Deus. Experimentou na sua alma o inferno que nós merecemos. Esse é o significado da vinda de Jesus Cristo. Mas quando Paulo diz que Cristo veio para salvar o mundo de pecadores, ele acrescenta, dos quais eu sou o principal. Olha só. Agora, se Paulo se considerava o principal dos pecadores, onde é que você fica? Onde é que eu fico? Onde é que nós ficamos? Então, ao dizer que Jesus Cristo veio para salvar os pecadores, dos quais ele se considerava o principal, o apóstolo, na verdade, estava nos encorajando, dizendo: até um pecador como eu, que fui incrédulo, blasfemo, ofendi a Deus, matei cristãos, persegui cristãos, torturei homens e mulheres por conta do evangelho, até a mim Cristo pôde salvar, quanto mais vocês. Ou seja, não há ninguém que tenha pecado tão profundamente, de uma forma tão radical, que não possa ser alcançado pela redenção desse Salvador que veio trazer esta salvação ao nosso coração. E esta é a palavra que eu tenho para vocês, sabe do quê? De esperança. É uma palavra de esperança. Porque quando nós aderimos a isso, é que eu vou, então, mostrar diante de Deus a minha vida e ter esperança. Eu não sei, na verdade, em que situação você chegou aqui nesta noite. Eu não sei quem é você profundamente. Eu não sei que avaliação você faz a respeito de você mesmo. Talvez você pense que seja uma pessoa boa e que há gente pior do que você. Eu quero lhe dizer que, aos olhos de Deus, você é errante como qualquer outra pessoa. E que você também está debaixo da ira de Deus. E que a sua única esperança não é você mesmo. A salvação, ela não pode vir de dentro de você. Ela tem que vir de fora, de alguém que tem o poder de lhe salvar do castigo que você e eu merecemos, pelos pecados cometidos até o dia de hoje. E esse alguém é Jesus de Nazaré, o Filho de Deus, verdadeiro homem, que veio salvar pecadores como você e eu, e que fez isso na cruz, derramando o seu precioso sangue, para nos livrar das nossas iniquidades. Eu gostaria que nesta noite você examinasse a sua vida e que você entendesse o significado do nascimento de Jesus. Ele veio para este momento. Veio para perdoar e para redimir gente como nós. Natal é Jesus que não deu os seus bens aos homens enquanto estava na terra, porque ele não os tinha, mas ele deu o seu bem maior. Ele deu a si mesmo, a todos nós. Este é o verdadeiro presente de Natal. Cristo em nós. Que nesta noite você creia nele e o receba como Senhor e Salvador da sua vida. Receba o perdão dos pecados, sobretudo o presente maior, a vida eterna. Para que nos dias que você tem aqui neste mundo, antes da morte,
você possa viver para esse Jesus todos os dias. Servi-lo, anunciar o seu nome a outros pecadores que precisam da mesma salvação que você recebe através de uma fé que você coloca nele. Jesus veio para a salvação de pecadores. E isto é Natal. Que Deus nos abençoe. Amém?